Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em um capítulo muito importante do livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6. Este trecho das Escrituras nos revela não apenas um momento crucial na organização da igreja primitiva, mas também verdades espirituais profundas sobre serviço, unidade, liderança e o agir do Espírito Santo. O tema desta mensagem é: chamados para servir com sabedoria e Espírito Santo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo de número 1. Estamos diante de um tempo em que a igreja crescia rapidamente. O número de discípulos se multiplicava. Mas, como todo crescimento, surgem também os desafios. E aqui vemos um desses momentos em que a maturidade espiritual, a sensibilidade ao Espírito e a obediência à vontade de Deus se tornam essenciais para a continuidade da missão da igreja. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Amém? O capítulo 6 de Atos começa com uma tensão. Um grupo dentro da igreja, os helenistas, que eram os judeus de fala grega, sente que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de mantimentos. Era uma questão de justiça, cuidado e igualdade. Ao invés de deixar que a murmuração crescesse e se transformasse em divisão, os apóstolos, com sabedoria, tomam uma decisão fundamental. Convocam os discípulos e propõem a escolha de 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar dessa tarefa. Veja que isso nos mostra algo muito precioso. A igreja precisa de estrutura, mas essa estrutura deve estar cheia do Espírito Santo. Não se trata de uma organização fria, mas de um corpo vivo, guiado pelo Espírito de Deus. Os apóstolos não negligenciam o serviço prático, mas compreendem que sua principal missão era a oração e o ministério da palavra. Assim, designam funções, distribuem responsabilidades e fortalecem a comunhão entre os irmãos. Dos 7 escolhidos, destaca-se Estevão, descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo, versículo de número 5. Ele não apenas servia as mesas, mas realizava prodígios e sinais entre o povo. E isso nos mostra uma outra lição poderosa: não importa qual a sua função na igreja, se feita no Espírito, ela frutifica. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Unidade no corpo de Cristo é prioridade. Assim como os apóstolos agiram para evitar divisão, nós também devemos buscar sempre a reconciliação, a escuta ativa e o amor fraternal dentro da igreja e da família. Murmuração corrói a comunhão. O diálogo edifica. 2. Servir também é ministério. Não existe serviço menor na casa de Deus. Servir as mesas com amor e zelo é tão valioso quanto pregar no púlpito. O importante é estar cheio do Espírito e ser fiel onde Deus te colocou. 3. O Espírito Santo capacita para todas as áreas. Note que os 7 homens escolhidos não eram apenas organizados, mas cheios do Espírito e de sabedoria. Isso nos ensina que o Espírito Santo quer nos capacitar também para o dia a dia, para o trabalho, para as decisões, para lidar com pessoas e com conflitos. 4. Chamado não é status, é responsabilidade. Estevão, mesmo sendo um servidor, se torna um instrumento poderoso de Deus. Ele nos lembra que o chamado divino não é sobre ser visto pelos homens, mas sobre obedecer a Deus com integridade. 5. A oração e a palavra sustentam a missão. Os apóstolos mantiveram o foco na oração e no ministério da palavra. E nós? Temos priorizado nossa vida de oração? Temos buscado a palavra como pão diário? 6. Deus age em meio à organização e à entrega. Quando há sabedoria, oração e disposição para servir, o resultado é crescimento. Veja o que diz o versículo de número 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Deus honra a unidade, a ordem e a entrega sincera. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos capítulo 6 não é apenas uma narrativa histórica. É uma exortação viva para os nossos dias. Em meio às demandas da igreja, da família, do trabalho e dos relacionamentos, somos chamados a viver cheios do Espírito e da sabedoria do alto. A murmuração pode aparecer.
O conflito pode bater à porta. Mas quando respondemos com oração, sabedoria, unidade e serviço, o reino avança. Você pode não estar pregando em um púlpito, mas se está servindo alguém com amor, você está tocando vidas com o poder de Deus. Seja onde for, Deus quer te usar, como usou Estevão, como usou os 7. Portanto, seja um instrumento de reconciliação, um servo fiel e alguém que vive cheio do Espírito mesmo nas tarefas mais simples do cotidiano. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir 3 coisas. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa ser despertado para o valor do serviço e da comunhão. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens abençoadas. Juntos, estamos formando uma comunidade de fé, oração e edificação na palavra. E você faz parte disso. Oração final. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra viva e poderosa. Obrigado porque o Senhor nos chama a servir, não com nossas forças, mas cheios do teu Espírito e da tua sabedoria. Nos dias em que enfrentamos conflitos, ensina-nos a escolher o caminho da paz. Quando surgirem demandas, ajuda-nos a organizá-las com discernimento. E, acima de tudo, dá-nos um coração humilde e disponível para servir, como Estevão e os 7 homens escolhidos. Que em nossa vida, a tua palavra cresça, e que muitos sejam alcançados pela fé através do nosso testemunho. Abençoa cada um que ouviu essa mensagem. Fortalece os cansados, renova os que servem, e aviva o teu povo para que sejamos uma igreja viva, relevante e cheia do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.